dia! Hoje, 24 de setembro de 2025, e nós vamos passear no encontro de número 241. 241. Já tivemos bastantes encontros. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, mais uma vez aqui estamos. E queremos te agradecer, Jesus, pelas oportunidades que temos tido do aprendizado, para melhor compreendermos a existência, melhor entendermos o caminho para a dissipação da ignorância. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Amigos espirituais, nossos guias, mentores desta casa, muito obrigado pelo apoio, pelo abraço fraterno, pelo auxílio, pelo amparo. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado, Eurípides, pelo despertar. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Hoje, deixa eu tomar um chazinho. Não posso dar para vocês, né? Mas eu vou tomar um golinho, tá? Espera aí. Hoje, nós vamos continuar o nosso estudo, a nossa análise do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós vamos entrar no item causas anteriores das aflições. Mas hoje nós vamos ter uma ajuda para o nosso estudo, porque nós vamos analisar junto com a nossa irmã Valéria. Levanta aí, Valéria. Fica de pé. Essa aqui é a nossa irmã Valéria. E ela vai hoje nos ajudar nesse estudo. Ok? Que bom. Vou tirar até uma foto. Que bom. Colaborar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Fica aí, tranquila. Vamos dar início ao texto. Mas se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Valéria, o que você encontra nesse pequeno texto que aí está? Nós estamos observando essa questão, tanto as aflições dos aprendizados atuais, daquilo que nós passamos, quanto as anteriores, estão ligados ao nosso comportamento. Por quê? Porque nosso espírito é imortal e milenar. Então, com o decorrer dos tempos,
eles têm várias existências e, de acordo com cada existência, de acordo com o pensamento, com suas escolhas, né, vai promovendo dificuldades que é a necessidade dele reparar. Então, os reveses da fortuna, né, significa que ele pode ter tido uma existência, né, onde ele fez mau uso do dinheiro, foi egoísta, orgulhoso, né? Embora pessoas vejam os flagelos naturais, às vezes são pessoas que promoveram situações que veio a necessidade dele passar por aquela experiência. As enfermidades de nascença, ele pode ter promovido aí um desgaste no seu organismo, feito mau uso das suas escolhas, causando danos no corpo físico e, fatalmente, né, o perispírito fica comprometido de acordo com aquilo que ele fez a escolha. Se ele usou... Mas espera, me diga uma coisa. Sim. Por que isso está acontecendo nessa existência? Parece estranho. Está acontecendo nessa existência. Por qual motivo isso vem a acontecer? E como e de que maneira isso se produz? É porque isso aí é uma causa, né? É uma reação necessária. Sim, mas peraí, uma reação necessária por quê e como? Mas como isso se produz? Por que está acontecendo? Parece estranho, atingindo como se fosse por uma fatalidade. Não existe a fatalidade. Mas por que está acontecendo? Porque ele transgrediu em algum momento, em alguma existência, a lei divina. E por que está acontecendo nessa existência? Porque ele tem que refazer o caminho de volta. Ele tem que reparar, tem que vivenciar, experienciar aquilo que ele causou. Mas como isso se deu? Através do planejamento reencarnatório. Agora eu entendi. Quer dizer que houve um planejamento reencarnatório? Lógico que sim, para ele poder, dentro daquela anterioridade que ele teve. Então, isso não estaria acontecendo por acaso? Não, acaso não. É uma necessidade. Até porque, se ele fez mau uso... Mas essa necessidade se faz por que motivo? Para reparar. Reparar o quê? Para poder tirar as energias deletérias que estão impregnadas no perispírito, pelo mau uso, pelas más inclinações. Mas quando ele fez esse mau uso, quando? Numa existência anterior. Numa existência. Na anterioridade. Está marcado todos os seus atos. Então, os problemas que estão acontecendo nesta existência e que parece uma coisa muito estranha, né, são decorrentes do comportamento anterior, de vidas passadas, de existências passadas. Regressas, sim. Muito bem. E aí acontece tudo isso? Sim, porque há necessidade, existe o planejamento. Então ele vai nessa existência, com a ajuda dos amigos, dos benfeitores espirituais, vai fazer uma programação onde ele possa modificar essa frequência que está impregnando o seu perispírito. Ele vai ter uma ambientação reencarnatória, ele vai ter um mapeamento genético dentro daquilo que ele precisa promover para o seu crescimento, para a sua evolução. Quer dizer, nada disso acontece por acaso? Não, tudo tem um motivo. E essas questões, essa problemática que acontece, tem a finalidade de educá-lo. É uma reeducação espiritual. De ensiná-lo de como realmente o comportamento deve acontecer. Sim. Moldar os sentimentos. É isto? Na reeducação, o que se programa na reeducação? Mudança de hábitos, de atitude, de sentimentos, de pensamentos, para
que ele possa ter, nessa existência atual, uma outra perspectiva, se entender como espírito num processo progressista que ele precisa crescer para alcançar um patamar evolutivo. Então, tudo isso, se há males nesta vida de que o homem é a causa principal, há outros para os quais ele é, pelo menos na aparência, completamente estranho e que parece atingi-lo como perfeito. Então não tem nada estranho. Não existe estranho, porque tudo está programado. Ele promoveu essas atitudes em existências anteriores. Por isso, quando o planejamento reencarnatório é feito, ele vai pesquisar, vai ver na sua anterioridade aquelas energias, as questões energéticas que estão impregnando seu perispírito, né? Para ele refazer, se reeducar através de novos hábitos e atitudes e sentimentos. É o principal. Porque quando ele comete todas essas problemáticas, essas situações, ele está se afastando da lei de Deus. Não, ele cometeu problemáticas que promoveu isso daí. Sim, mas ele se afasta da lei. Cometeu atitudes, comportamentos. E dessa forma ele vai se afastando da lei divina. E dessa maneira ele não está praticando o bem, nem para ele, nem para o próximo. Muito bem. Vou tirar uma foto de vocês dois aí. Oi? Vou tirar uma foto de vocês dois, pode? Pode tirar foto. Tira a foto da Valéria. Não. Fale bem alto sempre, ok? Vamos em frente aqui. Os que nascem em semelhantes condições, ok? Vamos em frente. Certamente nada fizeram na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? Por que com uns acontece assim, e no grupo familiar tem outro que está muito bem? Sim, é porque aí no caso, né? Você poderia falar um pouquinho mais alto, que eu não estou te ouvindo. No caso, ele tem compromisso, né, com aquela família onde ele nasce. Ele tem que fazer a reparação, ele tem que conviver com essa... Tudo bem, mas por que ele está ali e o outro que está do lado dele está muito bem? Não tem problema algum? Porque houve um planejamento, há necessidade. Por que o outro está bem e ele está ruim? Porque o outro está bem. Olha lá. Pois eles estão infelizes enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos. O outro tem tudo, está recebendo tudo, não acontece o que acontece a este. O outro está bem. Por quê? Bom, eu vou colocar do jeito que eu compreendo, né? Qual é o jeito que você compreende? É porque aquele que passa as aflições já tem um amadurecimento para vivenciar aquela dificuldade. Não é isso que eu estou perguntando. O outro está bem. Por que o outro está bem e ele não está? Pronto, vamos falar assim. Esse aqui está bem. E aquele que está do lado dele, vivendo na mesma casa, não está bem. Tem cheio de problemas e dificuldades. Este daqui está resolvendo tudo tranquilamente, não tem os mesmos problemas, não tem as dificuldades. Por quê? É porque aquele que está distante da lei de Deus, de Jesus, está revoltado com a condição que ele tem. Não, querida. É porque aquele que está ali está bem. Ele não tem aqueles mesmos merecimentos porque ele agiu melhor em existências passadas.
Então ele não vai ter os mesmos problemas, embora ele esteja do lado do outro, mas o outro, inclusive, pode tê-lo como exemplo no seu comportamento. E são dentro da mesma família. Perfeitamente, dentro da mesma família. Aquele não está tendo os mesmos problemas, porque ele teve existências passadas melhores, mais salutares, mais voltadas para o bem, com sentimentos mais apurados. Ele já se encontra melhor, não tem tantas dívidas, tantos erros quanto aquele. Então está no mesmo grupo familiar, porque inclusive serve-lhe como exemplo. Então, o que eu pensei, aquele que está em melhor condição, que tem o melhor entendimento, é exemplo para aquele de ter outras atitudes naquele momento, naquela existência, na mesma família. Por isso que os grupos familiares, as pessoas não têm os mesmos problemas. Um tem um problema, o outro não tem. Aquele tem um comportamento, o outro não tem. Um estão melhores, não tem grandes dificuldades, o outro tem, porque eles não têm tantos débitos a serem saudados quanto o outro, mas então, por erros cometidos em existências passadas. Mas então, a questão deles... Ou nessa mesma. Então, aqueles que estão mais ligados à religiosidade, a Jesus, ao mentor espiritual, também está tendo essa colaboração, está tendo aquele fortalecimento, não é isso? Eu estou compreendendo? Sim. Porque o outro pode estar revoltado, mas a reclamando. pergunta, preste atenção na pergunta. Por que, pois, seres tão infelizes, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos em todos os sentidos? É porque aquele que está sendo favorecido em todos os sentidos, como está ali no texto, teve comportamentos melhores. Não tem os mesmos débitos a serem saldados por aquele. Aquele cometeu maiores erros. Tem maiores coisas a serem saldadas. Precisa melhorar mais o sentimento. Esse daqui já está com sentimentos melhores. Existe mais compromissos. Por isso, está no mesmo grupo familiar. E também serve-lhe de exemplo. Serve-lhe de exemplo. Para que ele... É um instrumento ao lado daquele que tem mais erros para ver, mas fulano não tem, por que eu tenho? E também servir como exemplo. O relacionamento deles pode favorecer aquele que tem mais erros. Ou não? Sim, através da observação de um melhor comportamento. Melhores atitudes. Melhores atitudes. E se esse, como diz ali, está sendo mais favorecidos, é porque ele também se encontra mais próximo das leis divinas. Sim, devido aos seus comprometimentos, se afastou Perfeitamente. daquilo que é necessário para se conduzir melhor. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem os sofrimentos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem os sofrimentos da vida, da existência? Sim, tem idade a criança, né, nessa existência, porque ele é um espírito, né, antigo que tem várias vivências, que traz comprometimento na área pode ser da saúde. Por isso que nós lemos anteriormente o idiotismo, crianças com necessidades espirituais. Então está ligado novamente, né, aos seus compromissos, aos seus débitos do passado. Mas isso aqui também pode ser uma punição para os seus pais. Também, sim. Há uma punição por alguma negligência, né, de alguma questão. Aqui,
pode estar um espírito com uma grande evolução e que veio para ajudar aqueles que são os seus pais e reencarnou ali. Porque os pais cometeram certas gravidades, ou a mãe ou o pai, em existência passada, e agora precisa sofrer essa consequência. Também. Sim, realmente. O abandono pode estar incluído aí. Os pais ou a mãe precisam sentir a dor da perda. Sim. Entre aspas, a perda entre aspas. Os deslizes que podem ter cometido em outra existência com seus filhos ou com seus familiares. Ou até mesmo situação. Por condições de desprezo pela criança, pelo aborto, por coisas dessa ordem. Sim, verdade. Então, nasce e morre. Ou nasce, vive alguns dias e morre. O espírito, muitas vezes, que se propõe a esse tipo de situação, ele vem para ajudar aquele e aqueles. E em outros casos, nem espírito tem. Já promoveu a gravidez, mas não tem nenhum espírito destinado ali. Sim. Não chega nem a nascer, muitas vezes. Realmente, isso aí eu tinha esquecido desse. Ou então já nasce morto. Sim. Não tem um espírito ligado àquele corpo que está Perfeitamente. em desenvolvimento. É uma provação para os pais. Mais fortemente para a mãe, né? Isso. Problemas que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalia que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de a alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e de estar a sua sorte fixada irrevogavelmente após a... Que isso? Oi? Acho que voltou. Eu voltei? Voltou a tela. Após a permanência de alguns instantes na Terra. Vê? Aí está. O corpo, né? O espírito, ele tem uma anterioridade, né? Ele tem as suas dificuldades no passado, mas o corpo e o espírito não é criado ao mesmo tempo, né? Porque o espírito é milenar. Por isso aqui está. Então, veja. é Na hipótese da alma ser criada ao mesmo tempo que o corpo e de estar sua sorte fixada e irrevogável. Porque existe a justiça de Deus. Nada acontece sem que haja permissão. Então não existe um flagelo, ninguém vai vivenciar uma coisa que não tenha necessidade de passar aquela situação. Eu cheguei lá para lá e continuou de costas novamente. Eu cheguei para você ficar mais perto ali. Por quê? O som? Perfeito. Meu Deus. Entendeu? Sim. Problema que preste atenção, problema que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalia que nenhuma religião pôde justificar e que seriam negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se acontecesse isso, e evidentemente se a alma fosse criada ao mesmo tempo, sim, mas não é. Não é. Porque Deus é justo. E tudo que nos acontece tem a justiça divina. Então, tudo isso aqui tem relação com o quê? Com o planejamento. Com o planejamento reencarnatório. Com a anterioridade da alma. Sim. Com a anterioridade. Não tem nada, não há acaso. Não há acaso. Não há acaso. Tudo é planejado. A espiritualidade trabalha com planejamentos bem minucioso para que o espírito possa evoluir.
permanência de alguns que fizeram essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias neste mundo e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, já que não puderam praticar nem o bem nem o mal. Sim. Se fosse criado ao mesmo tempo. Não é, mas não é criado ao mesmo tempo. E você chega a que conclusão depois desses pequeninos textos que a gente viu aqui? Que tudo que nos acontece serve para nos reeducar, nos orientar para o caminho de melhores escolhas. Educação. Reeducação do espírito. E que tudo A vem. questão moral fundamental. E que tudo o que te acontece nesta existência tem relação com o com passado, com existências passadas. com a anterioridade. Com anterioridade. Porque o planejamento vai ser feito justamente de acordo com a anterioridade daquilo que o espírito tem capacidade de resolver. Então tudo que acontece a você nesta existência, você tem capacidade de dar solução. Sim, porque o benfeitor vai fazer um planejamento de acordo com aquilo que o espírito já tem maturidade para resolver. E o corpo será adequado de acordo com aquelas provas que ele vai precisar vivenciar. Perfeitamente. Porque há um mapeamento genético. Sim, há um mapeamento genético. Há um mapeamento genético a partir do fato do espírito. Sim. Então, nesse mapeamento genético vai ficar registrado as necessidades que o espírito tem de passar dificuldade, de passar, se tiver necessidade de alguma doença, tudo está dentro do planejamento. Todavia, em virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que devem ter uma causa. E, desde que se admita um Deus justo, essa causa também deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, se a causa não se encontrar na vida atual, há de ser anterior a essa vida, ou essa existência. Isto é, deve estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se não fizemos esse mal na vida presente, é que o fizemos em outra. E uma alternativa a que ninguém pode escapar e em que a lógica decide de que lado está a justiça de Deus. Deus não pune ninguém. Tudo isso leva você para onde? Para onde te leva isso aqui? O entendimento do para onde te leva isso aqui no processo reencarnatório? Para a ambientação reencarnatória. Para um planejamento. Sim. Então, de acordo com tudo que você fez na tua anterioridade, e você fez alguma coisa? Mais ou menos, ainda estou aprendendo. Olha só, eu não queria ficar de costas nem para o lado. Não, mas você tá bem. Pois então pode ficar de frente. Pessoal, também. É porque você me botou aqui por causa do som. É um chá para poder ouvir Eu falo baixinho. E o pessoal me ouve. Então você chega a uma conclusão. Que tudo que está acontecendo comigo, com você, com a Ingrid, com esse velho que está aqui. Tem uma causa. Com a Denise, com o Max, com a Rose, com a Graça. Tem uma causa. Tem uma causa. E se o problema não está nesta existência, se você não chutou a pedra nessa existência, você chutou em existência passada. Sim. E essa pedra está te perseguindo até que você faça carinho nela. Exatamente. Até que eu resolva praticar o bem. Ame um grão de areia. Faço-me entender, não? Bezerra. Então, tudo tem um motivo para a nossa existência, os acontecimentos. Ela chegou à conclusão que tudo tem um motivo.
Tudo tem uma causa. Não existe efeito sem causa. Então, tudo que estamos passando nesta existência, há uma causa que promoveu esse estado de coisas. Viu, Ingrid? Percebeu o que estávamos conversando? Não existe causa. Se aconteceu, tem um efeito lá atrás, tem uma causa, tem um motivo. Eu promovi algo que me levou às aflições. Foi a má escolha, as más decisões. E por que é bem-aventurados os aflitos? Porque a aflição é necessária, porque a gente entende através do... Mas por que ele é bem-aventurado? Porque a gente passa a entender que é uma maneira dele, como é que eu vou explicar? Reparar, limpar a sua energia, porque o seu perispírito está impregnado com coisas indevidas. Você quer dizer que então ele reencarnou, passando por aqueles problemas de aflição, e se ele bem proceder, se ele tiver bons comportamentos diante de tudo aquilo, ele será bem-aventurado. Então significa dizer que na existência seguinte terá melhores condições. Melhores condições. Já até na existência mesmo espiritual, após o desencarne. A gente lembra de Paulo. Você está ouvindo? Das situações. Haja corretamente. Para com aquilo que estás fazendo. Eu posso fazer uma pergunta? Duas. Valéria, para você. Valéria. Valéria, existe um termo chamado karma, que não é um termo que é usado pela doutrina espírita. Ela é usada pelos indianos, pela filosofia de lá. E o karma dá para entender que você vai ter que passar todo o mal que você fez. E quando Jesus veio, trazendo a lei de amor, ele usou uma palavra, através da ação do bem, você pode atenuar aquela falta e diminuir esse processo reparatório. Isso é real ou nós estamos aqui para pagar 100% do mal aquilo que nós fizemos? Não, porque a lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é reeducativa. Ela vai nos educar a ter novas atitudes. Então essa palavra karma, você não vai pagar. Assim como a expiação é uma redenção e não um castigo, uma punição. Você observou, ele falou em karma, mas ele depois disse, será que você tem que passar por tudo? Não, vai depender da... Lembra do caso daquele senhor? Sim, que ele sofreu uma derrocada. E não sofreu? Não sofreu porque a espiritualidade... Por que ele não sofreu a derrocada? Porque ele estava agindo no bem, estava procurando se melhorar. Ele fez além daquilo que deveria fazer. Ele foi além. Sim. Ele fez mais, quer dizer, ele penetrou pelo caminho do bem, pelo caminho do amor, e fez melhor do que estava previsto para que ele pudesse corrigir o seu problema. Quer dizer, então ele não precisou da derrocada. Então por isso que a gente tem que analisar as vivências que nós temos tido, né? Para ver para onde que ela está. Como é que você analisa as vivências que você teve? Através, né, dos fatos que nos chegam. Através de uma prece, se conectar com energias melhores, né? Para ver aonde que nós estamos falhando. Mas você também não pode verificar isso através das suas tendências, comportamentos? Sim, também, né? Porque a gente, como traz resíduos do passado, às vezes temos comportamentos, né, que pode nos levar a cometer enganos, equívocos, né? Me manter com uma personalidade, né, egoísta, orgulhosa, vaidosa. Então, passar a observar o próprio comportamento, como as coisas me acontecem e como eu as recebo, de que forma eu vou agir, né? Então, é uma reflexão contínua. A vigilância, por isso, nos ajuda. Jesus não disse vigiar e orar? A vigilância daquilo que penso, que sinto, como é que eu resolvo as situações, com o conhecimento que eu tenho, como eu vou usar a minha inteligência para ter uma melhor solução, para fazer o melhor possível. Enquanto estás a caminho. Se conciliar com o próximo, enquanto estás a caminho. Enquanto estamos a caminho. Isso significa dizer também, não é?
Essas tendências que surgem, ela vem através da nossa memória contínua ou da nossa memória espiritual? Como é que elas surgem, essas tendências da nossa memória? Como é que damos abertura, brecha? Está impregnada no caráter. Mas ela surge por quê? Porque você mergulha no seu subconsciente. Justamente, está na memória contínua. Na memória contínua. Está na memória contínua. Ela faz parte de ver aquele queridinho de encarnação passada. Ela faz parte do caráter, está na energia. Você fala assim, mas eu não lembro, eu esqueci o passado, justifica. Mas nós temos acesso a esse passado sem fazer regressão de memória. Sim. Você pode ter acesso a esse arquivo. Sim, pelas suas tendências, pelos teus sentimentos, pelo teu comportamento, te leva. Pelos seus desejos. Tudo, perfeitamente, te leva a correspondências que você se comprometeu no passado. Como era gostoso, a gente quer repetir, né? Oi? Como era gostoso, a gente quer repetir. Pois é, aí é medir se a tendência, se o comportamento, se o desejo é de boa qualidade ou de qualidade inferior, para fazer a correção. Se for de boa qualidade, vamos melhorar essa qualidade. Se for um desejo imprestável, é aqui que eu preciso corrigir. Pode levar às desviações, à materialidade, né? Ao egoísmo. Isso aí é algo negativo. E pode ter vindo isso registrado na consciência e ele colocar na sua personalidade atual, dar vazão a esse tipo de comportamento. Gostei dessa. Perfeito. O homem, portanto, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Por quê? Porque nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Por quê? Porque às vezes ele não tem condição de resgatar, de reparar tudo na mesma Perfeitamente. existência. Não está espiritualmente no nível capaz de reparar tudo aquilo que ele fizera em existências passadas. Por isso, planejamento reencarnação. Por isso, o fato do Espírito. O fato do Espírito. Eu me perdoa, tá? Eu às vezes falo da questão, né? Planejamento reencarnatório, mas de vez em quando o fato do Espírito. Por isso o fato do Espírito. Sim. O fato do Espírito é que leva a fazer somente nesse fato as colocações possíveis de serem resolvidas naquela existência. Por isso nem sempre ele é punido ou punido completamente na existência atual. Não tem como. Como é que você acha que está sendo contigo? Comigo. Porque Emmanuel tem uma fala que diz assim: quando a justiça divina vier te encontrar, que você estiver trabalhando no bem, essa justiça vai postergar para tempo indeterminado aquilo que você tem que reparar, porque você não pode reparar agora. Então é postergado. Não é que você não vai deixar de reparar. Sim. Só é postergado porque você não tem ombros fortes para carregar a cruz pesada. E de repente, lá no futuro, será atenuado até. Isso. De acordo com o teu procedimento, Eu tenho débito do século XV, quando eu era padre da igreja aqui da Inquisição. Então, olha só. Problema sério, já imaginou esse cara padre? Não faça isso, pelo amor. Então, Nem pensar nisso. E quando o espírito está mais preparado, embora tenha as aflições, ele vai viver as aflições, vai passar a reagir melhor, a buscar agir no bem. Lá na frente, como ele estará mais fortalecido, com mais entendimento e conhecimento, ele poderá resgatar aquilo que ele necessita reparar. E como você estava dizendo, ele pode ter até atenuado essa dificuldade. Perfeitamente. Vamos em frente aqui. Aí paramos aonde? A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que sofre
pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Por que poderá sempre dizer? Por que ele tem que dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei? Porque ele usou o livre-arbítrio de forma equivocada. Por que ele tem sempre que dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei? Porque a consciência dele está cobrando, ele errou. Então, porque ele traz dentro de si as dificuldades. Por que ele tem sempre que dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei? Porque ele está... Eu peguei 70 vezes 7. De perdão pelas faltas. Porque quanto mais ele se aproximar do Mestre, sim, mais significa dizer que ele está próximo do Evangelho, da verdade. Então, evidentemente, se ele está clamando ao Senhor para perdoar-lhe, é porque ele já passou a entender melhor a vida. É porque ele já reconhece os erros que ele tem e pede perfeitamente. E ele está procurando se aproximar mais de Jesus, de Deus. Isso significa dizer que ele realmente já está começando a entender a vida melhor. É isso. Sim. Isso é interessante. Hã? Isso é interessante. É o quê? Isso aí é bem interessante. Eu quero que você fale alto. Esse aí é bem interessante. Os sofrimentos devidos a causas anteriores são sempre como os decorrentes das faltas atuais. A consequência dos erros cometidos, isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva. Por que você não se movimenta como eu? Eu vim para cá, você chega para lá. Oh, Senhor! Ela fica nas minhas costas. Não é isso. É aqui. Aqui, Valéria. Aqui, Valéria. Ela fica nas minhas costas escondida. Eu me movimento, ela fica ali escondida. Pareja, ela está sendo seu anjo da guarda hoje. Você tem que aprender a se movimentar no cenário. Eu não sei fazer isso. Vamos começar. Os sofrimentos devido às causas anteriores são sempre os decorrentes das faltas atuais. A consequência dos erros cometidos, isto é, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Sim. Posso vir para cá? Se for duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condição humilhante. Se foi avaro, egoísta ou se empregou mal sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer procedimento de seus filhos, e etc. Agora me diga uma coisa. Aí, o que nós estamos vendo aí, né? De acordo com o planejamento reencarnatório, chega para cá para você aparecer na telinha. Nós estamos vendo a educação do contraste. Não é isso? Nós estamos vendo aqui a educação do contraste. Do contraste. Aquilo que ele fez o outro passar, olha só. Ele vai ter que vivenciar o mesmo tipo de experiência que fez o outro sofrer. Perfeito. Agora me diga uma coisa. Aí esse outro que vai fazer você sofrer, por que ele está sendo um instrumento para isso? Porque é um instrumento para o aprendizado, para a mudança de comportamento. Mas por que ele é um instrumento para fazer o outro, por exemplo, duramente com desumanidade? O outro vai tratar aquele com desumanidade. Por que esse outro está fazendo isso? Porque é um instrumento escolhido por Deus. Mas por que ele é instrumento? Porque pela questão de sintonia, eles estão novamente... Você é mais duro. Sim. Você merece ser assassinada. Não
Ok? Para o teu aprendizado, você será assassinada. Eu estou falando que ela será assassinada. Pode ser, quem sabe. Ok? Muito bem. Aí, alguém vai te assassinar. Por que esse alguém vai te assassinar? Por que ele tem que fazer isso? Porque Eu cometi isso com ele. Porque ele é um instrumento para aquilo que eu preciso. E por que ele é um instrumento? Porque houve a permissão de Deus. Mas por que houve a permissão de Deus e ele é um instrumento? Eu fiz isso com Ele ele. está envolvido. Oi? A sintonia. Por que a sintonia? Porque está na Eles mesma. tiveram um envolvimento. Porque ele está no estágio de inferioridade, então vai ser usado para isso. É o estágio de ignorância e de inferioridade daquela alma. Então ela é usada como instrumento. Porque a necessidade do outro. Então veja bem. Todo estágio de inferioridade que você se encontra, você serve de instrumento para educar o outro. Faça-me compreender. Então me explica. Então não é uma questão de sintonia? Sim. Não tem sintonia. Como sintonia? Está na mesma frequência. Não. Ele é mais inferior do que aquele que vai ser assassinado. Porque então, tá. Então é eu que não entendi, desculpa. Então o espírito que vai ser. Seu instrumento. O espírito que vai receber essa situação, ele aceitou. Todo aquele. Não, ele não tem que aceitar. Ele já está naquele estágio. Ele não precisa aceitar. Ele está naquele estágio, ele está naquela energia. Então ele é utilizado. Não, eu que não soube me explicar. Ele é utilizado pela sua inferioridade, pelo estágio de ignorância em que ele se encontra. Então ele serve de instrumento para ser o assassino. Então, o instrumento. E aquele que recebe? Aquele que recebe é porque ele merecia receber aquilo, de faltas passadas que ele cometeu. Mas então, se no planejamento reencarnatório ele não tem como saber que isso é uma probabilidade de acontecer com ele? Oi? Se ele sabia, O que pode ser ou pode não ser. Ah, tá. É isso. Pode Tá. ser ou pode não ser. Depende do nível espiritual dele. E dependendo do nível espiritual dele, diante do processo reencarnatório, se ele merecia passar por uma situação dessa, dependendo do nível espiritual dele, do comportamento que ele vier a ter, ele pode até eliminar esse processo. Transformar o inimigo em amigo. Perfeitamente. Ele pode eliminar esse processo e não receber o assassinato. Faço-me entender? Da mesma forma que aquele senhor não mereceu a derrocada. Ok? Então veja, tudo o que você fez, tudo o que você planejou no teu planejamento reencarnatório, certo? Que venha a ter um motivo, que seja uma derrocada qualquer, um fato qualquer, para te fazer corrigir, você pode eliminar, dependendo do teu comportamento na existência, dependendo de como você venha a reformar os teus sentimentos, como você venha a agir. Então, toda essa probabilidade existe. O que significa dizer que o teu amanhã só depende de você. Nós estamos construindo hoje o que vamos ser no futuro. Porque amanhã está previsto no meu planejamento reencarnatório que amanhã eu vou ter uma grave dificuldade financeira. Ok? Sim, é possível. Mas, antes que isso acontecesse, eu agi muito bem. Eu usei o dinheiro da maneira que ele precisa ser usado. Então eu não vou ter o problema dessa derrocada amanhã. Eu não vou sofrer por esse problema financeiro, porque eu agi bem. Então, tudo que a gente fizer mau uso, né, seja o que for, eu estou necessitando a ter uma experiência negativa, né, para o meu aprendizado. Perfeitamente. Não só nessa existência, como na próxima. E de acordo com meus hábitos, atitudes e as minhas escolhas, eu posso atenuar as dificuldades que eu preciso vivenciar. Perfeitamente, com certeza. Você pode atenuar. Aonde eu parei?
Aonde eu parei? Se foi duro, desumano, já foi duro, desumano. Se foi orgulho. Nós vemos tudo. Não, já vimos tudo. Nós vimos tudo. Procedimento de seus filhos. Já vimos Vamos tudo. ao próximo? Presta atenção. Não, vai para ali. Vai ali. Você tem que ser vista. Aqui. Ela fica se escondendo. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Semelhante anomalia é apenas aparente. Porque não é anomalia, são processos necessários de experiências para a reeducação, para um aprendizado. Pelo bem ou pelo mal que você venha a fazer, ou que você já fez. Ou vai ser de acordo com as escolhas. Se eu tenho algo para escolher, né, que eu sei que não é tão positivo. Observa, destinação da Terra como mundo expiatório. Então, ainda é o mal que prevalece. É isso? Mundo expiatório. É mundo para correção. Correção, sim. Devido a correção das anomalias. Sim, porque ainda somos inferiores, então precisamos desse tipo de situações para nos reeducarmos. Aí, a gente entra num critério bastante interessante e que vem sido falado pela espiritualidade, pelos livros, está lá, de forma ferrenha. Por exemplo, na própria conclusão do Livro dos Espíritos, de forma bem acentuada, não é? Mundo expiatório, as anomalias. O que são anomalias? O que são anomalias? Anomalias, podemos considerar tudo aquilo que esteja desviado das leis divinas, ok? É uma anomalia. Então, livre-se da materialidade, porque ela vai te levar. Tem vaga aí? Está cheio. Está cheio de vaga. Está cheio de vaga. Quase com o pé ali dentro. Não esqueçam de lembrar de Zacarias 13, 8 e 9. É bom, as pessoas precisam observar bem, né? Anomalias que apresentam a distribuição da felicidade e da infelicidade. Então, na anomalia cabe ali as viciações, né? O orgulho, a vaidade, e tudo isso, as ilusões. Tudo isso tem muita relação com o quê? Com a materialidade. Sim, é o que nós estamos vivendo hoje em dia. Por isso é um mundo expiatório. Sim. Então, semelhante anomalia é apenas aparente, porque considerada somente do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento, de modo a abranger toda uma série de existências, verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca se interrompe. Mas ainda assim, o que você verifica na humanidade, regra geral? Na civilização. A tendência da humanidade está mais voltada para a materialidade, porque não se vê como um espírito, né? Não se vê como um espírito num processo evolutivo. Então, e ela fica do jeito que ele chega. É uma estátua. Aí, Valéria, vai passar na prova, hein, Valéria? Fala para aqui, tem que falar para ler. Pois é, ela fica falando de um quadro. Ela fica falando de um quadro. Também. Não, já até me perdi. Cortou meu raciocínio. Olha, só estava caminhando direitinho. Sem prejuízo. Então, a humanidade precisa entender que ainda não se percebe como um espírito encarnado, que precisa estar em contato com a materialidade, mas não é o primordial. Mas sim a vida é espiritual, porque é um processo
educativa. Então, de certa forma, como nos afastamos da lei de Deus, não tem como falar mais, das leis de Deus, né? Do Evangelho de Jesus, né? Que é primordial, que é o roteiro para nosso processo evolutivo, né? A matéria é temporária, o estudo, o conhecimento, o Evangelho, o amor é o que vai nos impulsionar a um progresso do espírito. Por isso, a educação moral cristã, a nossa moral precisa se elevar, entendendo como espírito e entender o outro, passar a compreender aquilo que o outro vivencia, observar como é que ele reage, como é que ele age diante das dificuldades, das situações, daquilo que lhe acontece. Então, somos espíritos vivendo experiências humanas, temporariamente, que é um tempo curto, daqui a pouco não estaremos mais na matéria, e por isso nosso espírito precisa estar preparado, se entendendo como um ser espiritual, e não como com a nossa personalidade. E como você vê, como você observa, né, no momento atual do planeta Terra, o comportamento, regra geral, das almas que estão aqui reencarnadas? Como você observa o comportamento delas, regra geral, dessas almas que estão aqui reencarnadas? Elas estão, a maior parte das vezes, ou praticamente todas as vezes, mais ligadas a elas mesmas, espíritos, almas, como almas, ou elas estão impregnadas pelo que os olhos do instrumento chamado corpo físico observam? Está impregnado de acordo com a matéria, estão mais ligados à matéria. Deixa sempre as questões espirituais para segundo plano, a grande massa. O que mais que eu tenho que falar? Muito bem, Valéria. Não é isso? Porque nós nos distanciamos, até a gente de vez em quando dá uma escapulida assim, meu Deus, eu tenho que resolver isso que eu não... Vou pegar um pouco mais agora. Como você observa, nesse sentido que você falou, aqueles que se consideram espíritas, que se dizem espíritas? Não quer falar, eu falo. Tá, então, os espíritas estão mais voltados para atender às suas prioridades particulares, né? Adequar a doutrina de acordo com as suas necessidades e seus comportamentos. Não é isso? Então isso significa dizer que eles estão bem mais próximos da materialidade do que da espiritualidade? Sim, exato. E aí você pode estender esse tipo de raciocínio para outras religiões, tantas que andam por aí, como temos visto na própria telinha da televisão, né? Muitas reportagens e muitas, como é que eu vou dizer? O que eles falam na televisão, as próprias religiões que existem por aí, quando eles falam de amor, eles falam da materialidade. A doutrina da prosperidade. Pois é o amor. O amor. A doutrina da prosperidade. E também tem um comentário na televisão, tem uma religião aí que bota na televisão, procurando fazer com que as pessoas se relacionem, né? O homem com a mulher com o homem, e ele chama isso do amor, e ele trata isso como amor. Ele fala do relacionamento entre as pessoas, mas sem a mínima compreensão do porquê as pessoas se relacionam para formar um casal. Não tem a mínima noção. Não, você tem que procurar aquele que tem isso, aquilo, outro, aquela que tem isso, aquilo, outro. Não? Aquela que tem isso, aquilo, outro, depois você vai ficar com aquilo, outro. Né, aí vem o problema. E aí, então, as uniões, né, hoje em dia, principalmente, não tem esse sentimento, né,
sempre há um interesse material, seja físico, financeiro, né? Então há essas uniões, é por isso que estamos vendo aí muitos casais se desentendendo, muita violência, porque o coração não está fazendo parte mas espera, união. Se você faz um planejamento reencarnatório, seja ele individual ou padrão, não importa, há um compromisso. Sim. Há um compromisso. E nesse planejamento reencarnatório, você assume uma posição com aquela pessoa que vai fazer parte, né, do teu matrimônio. Você vai ser o seu esposo ou a sua esposa. Tá? Oi? Pode haver. Você aceita aquele compromisso, e quando não só você fez o teu planejamento reencarnatório sabendo que aquela outra alma vai reencarnar sendo o teu cônjuge, como ele também, ou ela, vai saber que você será o parceiro dela, o companheiro. Então, ok? Espera. Ok? Então, você reencarna, o outro reencarna, vocês de alguma forma, de alguma maneira, vai haver um encontro, ao entrelace, tá? E vocês se casam. Ok? Por que então, quando você entra na vida material, está reencarnado, estão vivendo juntos, né? Começa a ter o que você falou, separação, o atrito, porque eu quero isso, você não quer. Por que essa coisa acontece a partir do momento que você fez um planejamento para que tal fato viesse a se dar e acontecer? Inclusive os próprios filhos que nascem já são conhecidos também. Por que vão estar ali? Essas almas já são conhecidas. Eu não casei, mas vamos tentar. Porque há os desvios. Ele não tolera, ele não tem aquela paciência, o entendimento de ver aquele companheiro, né, que faz parte da sua existência, tentar entender, compreender, buscar uma harmonização entre eles, um convívio mais amigável. Então não tem a questão amor, o sentimento mais aprofundado nesse relacionamento. Você está querendo dizer então que essas almas, depois de reencarnadas, elas desprezam completamente o compromisso que assumiram antes do reencarne? A responsabilidade passa longe. Não há responsabilidade. Não há o compromisso da evolução espiritual. Não, é uma questão de escolha, de não conseguir suportar as situações, nem buscam resolver da melhor maneira para o seu processo. Então você também está dizendo que são espíritos rebeldes com aquilo que assumiram. Também. Rebeldes. Também, muitos. Perfeitamente. Mas é isso mesmo que acontece. Sim. Porque veja, então a maior parte da população que está reencarnada na Terra são espíritos realmente rebeldes com eles mesmos. Sim. Eles se maltratam e não percebem. Reclamam, brigam. Pois é. É a ignorância, a falta de procurar a evolução espiritual. Sim. É a ignorância, portadores de ignorância e que não querem dissipá-las. Permanecem nos mesmos estágios em que se encontravam. Então, é a impaciência, a não tolerância, a não compreensão. Pois é, mas é justamente a falta de compreender, Conhecimento. Primeiramente, que são almas Sim. em evolução. Não compreendem isso e também não procuram dissipar a ignorância. E veja que a coisa é tão impregnada e as almas se deixam arrastar por isto,
que até aqueles que vieram do exílio, que estavam lá, que reencarnaram para o último teste, como nos fala Bezerra, continuam fazendo porcarias. E estiveram no exílio. Veja a impregnação, né, a força dessa energia que eles mantêm. Material, né? Está preso às memórias, né, da anterioridade. É a materialidade mesmo. A materialidade. Né? Quero aquilo para mim. Visualizo, simplesmente que visualiza o que os olhos do corpo estão vendo. Só a matéria. Vira pra cá, Valéria. O homem jamais. Ali. A graça gosta. Não se esconda, Valéria. O homem jamais deve esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não aconteceria, e que só depende dele não mais voltar a esse mundo, desde que trabalhe por se melhorar. Não mais voltar a esse mundo se o mundo permanecesse no mundo de provas e expiações, né? Agora pode pensar em voltar a esse mundo, mas para voltar a esse mundo tem que fugir da materialidade. E a maior parte dos espíritas que eu conheço estão envoltos na materialidade. Essa é a realidade dos fatos. Tudo poesia. A verdade tem que ser dita. Você é espírita, então livre-se da materialidade. Você é espírita, você vai desencarnar a qualquer momento, senhor. Preste atenção nisso. Envolva-se de assuntos espirituais. Livre-se da mentira. Porque Jesus trabalhou a verdade. Você está com ele? Você observou o que ele disse era para todos nós? Precisamos pensar nisto. E você ainda se compromete com picuinhas, com mentiras, com a falta de fraternidade, com a falta de apoio ao outro, promovendo picuinhas, mentiras, coisas insignificantes, não vão te levar a lugar nenhum. Ou melhor, te levam sim. Tem vaga aí, está cheio. É o exílio. E dependendo das faltas que você cometer, você é espírita, e dependendo das faltas que você cometer, maior será a tua responsabilidade, porque você já conhece doutrina espírita. E por que não primou por ela? E por que se afastou dela? E por que abraçou a materialidade? Há compromissos com os deveres, com as horas, com tudo. Em determinado momento da minha vida, me perguntaram: por que você é tão chato com o horário? Eu digo: porque a hora é para ser cumprida, senão ela não existiria. Relógio não existe por acaso. E alguns disseram assim: ah, Quaresma, sai disso. Eu não saio não, sai você. Mas tem um atenuante, diz que Kardec tolera até 15 minutos. Oi? Tem um atenuante, diz que Kardec tolera um atraso até de 15 minutos. Eu nunca ouvi falar isso. Pois é, mas quem quiser ter um atraso, que o tenha. Quem achar que deve ser, eu também nunca ouvi. Mas quem quiser, que o tenha. Eu ouvi falar isso. Isso ainda não escutei, não. Eu escutei já várias vezes. Tolerância de 15 minutos. São coisas, sabe, que a gente aprende com o tempo, com a vida. E às vezes, quando eu falo determinadas coisas, alguns já me disseram: você quer aparecer? Não, não quero aparecer, não. Eu não quero aparecer, não. É porque eu fiz. E se eu fiz, eu posso falar. As empresas que eu trabalhava, as pessoas, mas Quaresma, você precisa chegar tão cedo? Eu digo: eu tenho compromisso com o horário. Mas você não precisa chegar tão cedo, mas eu chego, porque eu tenho compromisso com o meu trabalho, com a minha tarefa. Obriga todo mundo a fazer a mesma coisa. Sabe o que acontece, Roberto? Você diretamente obriga todo mundo a fazer, ninguém quer fazer, você incomoda. Já me perguntaram por que eu chegava tão cedo aqui. Eu cheguei aqui hoje, não era 6h30. Viu, Gil? Aí me perguntaram: por que você chega tão cedo? Eu digo: porque se houver alguma dificuldade, algum problema, eu tenho tempo para resolver. O computador dá um defeito, alguma coisa, eu tenho tempo para... Então eu chego cedo.
Quer saber mais uma coisa? Eu chego cedo, os amigos espirituais já estão aqui me esperando. Isso é verdade. Você não dorme também. Eu sou agasalhado por eles. Eu sou agasalhado por eles. Porque às vezes eu chego aqui cansado, com dor. A dor desaparece. É impressionante. Vocês precisam aprender a lidar com a espiritualidade. Espiritualidade não é brincadeira. As pessoas brincam com os espíritos achando que eles são babá. Mas não é assim que funciona. Eles têm responsabilidade. E sabem perfeitamente aquele que tem e aquele que não tem. E quem achar que não é verdade, consulte o Evangelho. Ok? Consulte. É isso mesmo, a codificação. Tá lá. O livro de André Luiz, Conduta Espírita. O livro de André Luiz, Conduta Espírita, ajuda. Sabe, nós precisamos, todos nós precisamos, sabe, expor a verdade. Aquele que se sentir desagradado, é problema dele. Essa é a realidade dos fatos. Sabe? Horário é horário. Compromisso é compromisso. Responsabilidade é responsabilidade. Vamos em frente? A responsabilidade e o compromisso, por isso da reencarnação. Temos essa responsabilidade. Deixa eu sair daqui. Hein? Oi? Para mim ler? As tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes. Faço-me entender? Diante do que eu falei? Faço-me entender, pois não? Sim. Para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Porém, são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Tal ocorre com aquele que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação, e não a condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Acabou o inferno. Oi? Acabou o inferno? Acabou o inferno? Sim. Pois é. Sim. Então, as tribulações da vida podem ser impostas, sim. Quando o espírito é muito endurecido, né? É muito rebelde ou ignorante, o benfeitor vai fazer um planejamento. Escuta aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas estão fazendo isso aqui? Você acha que a população da Terra, a civilização que se encontra na Terra, está agindo para que isso aconteça? Não, porque está fugindo ao... Você acha que eles estão rendendo graças a Deus? Não, porque não tem gratidão. Pois olha, a maior parte dos espíritas que eu conheço não estão rendendo graças a Deus. Sabe a quem eles estão rendendo graças? A Mamon. É que para render graças a Deus tem que ter gratidão. E eu não estou falando isso pela época atual, não. Eu estou falando isso porque desde criança, desde o ventre de mamãe, eu estou dentro de uma casa espírita. E muita gente também fala que quer aparecer. Não quero aparecer não, porque eu estou com 82 anos. Simplesmente isso. Então, nessa existência, são 82 anos, mais 9 dentro do ventre de mamãe. Dentro da casa espírita. Então, essas... É preciso despertar. E como você faz um espírita despertar? Através do conhecimento, para tirá-lo da ignorância. E você acha que os espíritas que você conhece procuram realmente o conhecimento? Intelectual, sim, moral. Não, vamos dialogar, não tem problema não, pode falar. A questão moral está um tanto distanciada. Eles estão se desculpando. Mas sabe por quê? Você sabe por quê? Porque as pessoas têm receio de falar a verdade. Porque as pessoas sobem numa tribuna para tentar agradar o público que está na plateia. Sabe?
E não é assim. Você sobe numa tribuna para falar a verdade. E sabe o que acontece quando você sobe numa tribuna de uma casa espírita e realmente fala a verdade? Sabe o que acontece? Até presidente não te chama mais. Diga para mim que não. Pois eu digo para você que é verdade, porque aconteceu com o Roberto Quaresma. Pois é, você não pode falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Mas tem gente que não aceita. Problema de quem não aceite. É radical. Né? Mas problema de quem é radical. Quer ficar com a mentira, que fique. Olha só, vê a quantidade aqui. Haja visto, né, o compromisso que assumimos de estar trabalhando essa questão espiritual, nos integrando o que é necessário para nosso processo evolutivo, dando a importância devida ao planejamento reencarnatório. Só temos a ganhar, né? Sim. Eu não reencarnei, você não reencarnou, ninguém aqui reencarnou para ser agradável ao outro. Faço-me entender? Você reencarnou para progredir e não maltratar o outro. Não para ser agradável, para não maltratar. Para orientar, para você... E você reencarnou para ser verdadeira. Porque você assumiu isso no teu planejamento reencarnatório. Faço-me entender? O teu planejamento reencarnatório foi pautado em verdades. O que estamos vendo aqui, causas anteriores das aflições, diz respeito a isso. É o compromisso, a responsabilidade. E você só será bem-aventurado se realmente você atravessar o processo devidamente com a verdade na mão, trabalhando com ela, e não tentando agradar um ou outro. Não é esse o processo. Você não vai maltratar, mas você não tem que ser bonzinho. Tá? Esse é o processo. O negócio de ser bonzinho é problemático. Lembra do Jerônimo Mendonça? Coitadinho. Do coitadinho. Coitadinho. Roberto, posso colocar uma questão aqui? Pode colocar duas. Então, a nossa verdade, ela tem que ser motivadora para que você, vivendo esse processo da verdade, você, espírito, tem que sentir motivado uma felicidade espiritual que te motiva a ter coragem de encarar a verdade. Quando a verdade não motiva você, espírito, a ter a coragem de encará-la, e essa coragem de encarar vai fazer você, espírito, feliz, você não continua motivado. Então a motivação é essa verdade fazer você, espírito, feliz. A felicidade é espiritual, contrariando a mentira. Mas a gente não consegue falar a verdade, pelo menos eu não consegui até hoje, fazendo que as pessoas se sintam motivadas a encarar a verdade como felicidade íntima e não a felicidade aparente. Ou a partir do momento que eu sei que eu sou o pecador, que eu maltratei e consigo sentir isso, eu sinto uma felicidade que eu posso reparar. E a pessoa não entende que isso é motivação para continuar seguindo a verdade. A doutrina espírita é motivadora para você crescer. E não falar a verdade para você ficar abatido. Pelo contrário. Para você Acontece crescer. que as pessoas vão para a doutrina espírita procurar materialidade. É o arroz com feijão. Vai na casa espírita para procurar resolver o seu problema. E lembra, quantas pessoas já vieram aqui e não apareceram mais? Elas vieram aqui para tentar resolver problemas materiais. Eu conversei com elas todas. E como elas não encontraram aqui, não, filhinha, fala isso, olha, joga aquilo fora, pega aquele dinheiro e faz. Não voltaram mais. Então. Porque não se reconhecem como espíritos. Sim. Acham que são matérias. Agora, quando o desencarne chegar, eu gostaria de estar ao lado para dizer, você, benzinho, lembra o que aconteceu? Então, Por isso você está assim agora. Sabe para onde você vai? Sabe para onde? Olha lá. Para aquele mundo inferior. Mas se você puder evitar lá que isso aconteça, você faz alguma coisa? Para evitar? Para evitar, como é que eu vou evitar? Não, mas se você pudesse fazer. Se eu pudesse fazer? Que ela fosse para Quiron. Se estivesse nas suas mãos, você poder
não deixar ela ir para lá, você faria? Não, mas ela precisa ir para Não, lá. não precisa, mas estou dizendo para você. Você tem o poder de que isso não aconteça. Você faria com que isso não acontecesse? Se você tivesse... Não, eu não poderia fazer, porque eu não posso... Eu sei que você não pode, mas eu estou dando esse poder para você agora. Não, mas mesmo que ele tivesse o poder, ele não faria. Eu não faria. Eu não faria, porque precisa que o aprendizado aconteça. Mas você tem um poder na mão de não poder. Não. Como é que vai mas aprender? O poder é justamente deixar que o ser vá para o seu aprendizado e desperte. Não, eu quero escutar de você. Eu quero escutar de você. Se você perguntar para mim se eu tiver o poder de fazer, eu não deixo isso. Ah, se sim, eu tiver o é uma poder, postura sua. Minha, pessoal. Sim. Eu não deixo. Entendi. Não, se, por exemplo, se esse moço aqui, esse Ah, velho... Olha só. Se esse velho me pede, eu digo não. Você vai curtir isso aí que é para o teu aprendizado, para você se educar. Porque você precisa seguir a lei de Deus. E eu jamais, tendo poder, o faria, porque eu não iria desvirtuar a lei de Deus. Eu não tenho Olha essa só, você falando isso me lembrou uma situação que o Chico relata, né? O Chico chegou para Emmanuel e disse assim: Emmanuel, eu estou com muita dor na vista, será que você pode tirar essa dor de mim? Aí ele vai e diz... Aí Emmanuel pega e diz assim para ele: abre o Evangelho. Ele indicou a página, o item que ele ia ler. Aí ele lê em voz alta. Você está escutando o que você está lendo? Jesus não tira a dor de ninguém. Ele vai aliviar, vai te ajudar a passar, vai aliviar aquilo que você está passando e não retira aquela necessidade que você tem de vivenciar a situação. Eu falei, aliviar, vai tirar é mentira. Você acha que eu vou aliviar as tuas dores? Não. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Nem pode. Se eu tivesse poder, você acha que eu iria aliviar as tuas dores? Nem pode, senão não aprende. Mas também não ia aumentar também. Ah, sim, aumentar não. Sim, está certo. Né? Pode ajudar, pode orientar, mas quem vai fazer a escolha sou eu. Olha o livre-arbítrio aí. Por isso que nós temos um livre-arbítrio para escolher o que nós vamos optar. Não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e acelerar seu adiantamento. Lembra daquela história? Que o mendigo está ali, mas ele não tem nada de mendigo. Ele não tem nada de mendigo e ele não precisava reencarnar numa situação dessa. Eu já contei essa história aqui, não? Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Às vezes é a escolha do próprio espírito para vivenciar essa situação, para poder galgar um patamar mais perfeitamente. Dá exemplo também de suportação. Sim. Chico Xavier passou tudo aquilo, mas para dar exemplo de que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, você não pode abandonar Jesus. Não. É isso. E de repente aquela prova é para testar se aquele sentimento realmente já existe. Ou se você vai, se ele está realmente ali firme. Não, porque eu sou assim. Aí vem a prova para testar se você realmente é assim. Vai passar pelo teste, é um teste. É o termômetro da fé. Isso, perfeito. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Porque o que é perfeito não precisa ser provado. Isso. Ok? Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas, desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado. Se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta, se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada haver trazido de mal
das existências anteriores e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, sofrem com resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Então, são almas que, no caso, né, no início, nós estamos vendo aí que seriam espíritos missionários, que têm capacidade de vivenciar essas aflições sem e com resignação. Está ouvindo um zumbido? Estou ouvindo um zumbido. Você sofre com resignação? Você reclama? Não sou muito de reclamar. Hoje em dia, não. E aquelas coisas que eu escuto às vezes, que eu já escutei de você? Sim, É o quê? Já fiz muita reclamação das vivências, das contrariedades. O que acontece hoje? O que acontece agora, né? As contrariedades que me chegam hoje, eu vou explodir? Procuro controlar. Mas eu entendo que é uma necessidade educativa para mim mesma. É uma necessidade, né? Como eu vou lidar com aquilo que me alcança, né? Então vejam. A convivência com aquele que é diferente de mim. Eu tenho essa experiência muito... Então vejam que uma prova, uma expiação, nem sempre é aquilo que a gente realmente chama de prova e expiação. Muitas vezes um espírito com uma determinada elevação se propõe a uma determinada situação para ajudar um grupo, para ajudar ele, para ajudar a mim, a você. Como eu falei aqui, às vezes você está um mendigo, você encontra no caminho um mendigo. Ele não precisava estar naquele estágio, mas ele se comprometeu está naquela situação para ajudar. Em reencarnar naquela situação, naquela orientação reencarnatória. Prestem atenção nesse detalhe. Naquela orientação reencarnatória, porque naquela orientação reencarnatória iriam passar por ele determinadas pessoas para serem testadas. Então ele veio e reencarna como um mendigo. Ele precisava atravessar aquela fase? Não. Mas para ele também servirá para crescer o seu nível espiritual. Porque a intenção dele é benigna, é ajudar a nós que vamos passar por ele. Como é a tua reação? O que você vai fazer com esse mendigo? E uma prova também pode ser para testar o teu sentimento, como já falamos. E realmente pode ser uma prova. Você vai passar por esse processo para a tua correção, por essa expiação para a tua correção. Então, é preciso que a gente consiga analisar o momento. Agora, para analisar o momento, é preciso estudar, é preciso conhecimento. Mas as pessoas não fazem. Elas acham que já sabem tudo, ninguém sabe tudo. Precisamos saber muito mais. O que a gente sabe é muito pouco diante do universo. É nada. É um estágio que nós nos encontramos ainda muito atrasado. Nós saímos do primitivismo outro dia. Nós viemos exilados para a Terra. São poucos os oriundos do planeta Terra. Nós viemos exilados. É brincadeira não. A coisa é séria. É mais séria do que nós pensamos. E ainda assim, a gente acha que pode trabalhar com a mentira. A gente acha que pode trabalhar com o que não presta. A gente acha que pode trabalhar com as ideias negativas do outro. A gente acha que pode trabalhar com os horários, negando a responsabilidade consigo mesmo. Porque quando você tem responsabilidade consigo mesmo, você cumpre os teus horários. Quando você não tem, você não cumpre. E aí, aquele pensa que nada vai acontecer. Só que esquece
que responsabilidade tem um timbre de energia. Responsabilidade representa um conteúdo energético favorável. E a irresponsabilidade tem um nível completamente contrário a esse nível. O problema é muito sério. É o dever. O problema é muito sério. Uma agulha, estão me dizendo aqui, uma agulha é uma coisa muito ínfima, não é? Pequenina demais, não é verdade? Mas uma agulha pode fazer com que esse corpo define. Uma agulha pode fazer com que esse corpo morra. Uma mordida de mosquito. É um mosquito. Ok? Faço-me entender? É isto. Não precisa ser um porrete, uma marretada na cabeça, não. Uma simples agulha mata o homem. Isso define responsabilidade e irresponsabilidade. Então, ali, ó, pode-se ao contrário considerar como expiações as aflições que provocam queixas, impele o homem a revolta contra Deus. Então, a partir do momento, né, que o... Chega para cá mais um pouco. Chega para cá. Aí, para. Pode falar. Então, a partir do momento que o espírito, né, passa pelas aflições, reclamam, não compreende, né, se revolta contra Deus, está despreparado, se distanciando, né, do Evangelho. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Vai o que acontecer? Provas um pouco mais aflitivas, ele vai vivenciar, vai experienciar. Você reparou que tudo que nós conversamos aqui, tudo que nós falamos tem a ver com detalhes do processo reencarnatório? Tudo. Você compreende muito mais esse texto agora do que antes, pois não? Então, o planejamento reencarnatório, a evangelização do Espírito me fez despertar para o entendimento de muitas questões dentro do Evangelho e outras obras que eu até então não tinha esse entendimento. Pois é. Aí você vê como nós temos a necessidade de buscar o conhecimento. Porque a evangelização de espíritos é um método. O conhecimento já está na doutrina desde que ela aconteceu. Sim. O conhecimento que nós estamos cuidando já está na codificação. Está nas obras de Emmanuel, de André Luiz. A evangelização de espíritos não é que trouxe esses conhecimentos já existiam. Ela simplesmente nos levou ao despertar, a entender. É uma metodologia que aconteceu há pouco tempo, atualizada com o progresso da humanidade e que a maior parte está dispensando. Mas é assim mesmo, a gente já sabe que tudo acontece dessa maneira. Então veja como, após essa metodologia sendo nosso conhecimento, nós conseguimos penetrar muito mais profundamente. E há aquele que chega para mim e diz, mas isso eu já entendo. Você entende mesmo? Problema sério, né? Como se conhecimento fosse coisa dispensável. Joga fora. Não, conhecimento, não preciso. Não, não essa pedagogia de hoje, esse método de hoje, não preciso. Então continua com o método de quando você trabalhava no mundo primitivo. Continua com o mesmo método. Você que tem que idade? Você está com 60? Tens um filho? Teve um filho? Bota teu filho para estudar na mesma escola que você estudou, com a metodologia que você estudou. É difícil de fazer isso? É difícil. É difícil. É só olhar as escolas como funcionam. E as pessoas ainda acham que não, método, não. Eu me desgasto com isso, não é brincadeira não, viu? A coisa é séria, você está rindo, mas a coisa é séria. Mais uma vez, ele não se vê como espírito. Pois é. Não se vê. Sem dúvida. Está voltado para a matéria. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes
pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhida voluntariamente e não imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Não se queixar. Está no planejamento, está no fato do Espírito. Por isso está ali a expiação. Porque se ela não fosse condizente com o nível espiritual, aconteceria? Não. Porque ele tem que estar preparado para aquilo que ele vai vivenciar. Ele tem que estar preparado moralmente, espiritualmente e ter o mapeamento genético, uma ferramenta adequada para as soluções que precisam serem dadas. O corpo será adequado de acordo com as necessidades. Então veja, nada aconteceu na tua existência por acaso. Não. Tudo foi preparado devidamente. Cabe a você a execução correta do teu planejamento reencarnatório. Até mesmo a padrão, não é isso? Oi? Até mesmo a padrão, porque ele está sendo assessorado por espíritos qualificados. É isso que eu ia perguntar. No planejamento reencarnatório padrão, existe algum tipo de imposição? Não, nada de imposição. Só na compulsória. Só na compulsória. A padrão é visto pelos amigos espirituais e eles sabem bem aquilo que é possível e o que não é possível. Não, nenhuma imposição. Né? A compulsória não tem como, né? Entra aí na máquina, fica 1 ano ou mais ali até o restringimento acontecer. É brincadeira, né? Veja só como sofre o espírito. Como sofre essa alma. Isso só acontece 1 ano ou mais dentro de uma máquina, sofrendo aquela magnetização até. Só com os rebeldes é que acontece isso. Porque a situação energética dele não permite, através de passos magnéticos, acontecer o restringimento. Veja bem que situação. Era espírito impregnado de energias não salutares. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Porque os seus perispíritos... Sensacional! Sensacional! O que é sensacional? Perceberam? Perceberam o que é sensacional? Não é permitido. Qualquer mácula. Perceberam o detalhe? Como eu falei ainda há pouco de responsabilidade, perceberam o detalhe? Qualquer mácula. Perceberam o detalhe quando eu falei na agulha? Qualquer mácula. Não precisa ser um porrete, uma coisa enorme, não. Pode ser uma agulha. Qualquer mácula lhe interdita a entrada nos mundos felizes. Qualquer mácula nos interdita ir para a regeneração. Certo? Tá aí. Posso perguntar um negocinho ali? Aí, no caso, seria as vestes de núpcias? Oi? Seria, no caso, né? Pode ser. Teria que ter Perfeitamente. Mas, Roberto, Sem as vestes, sai fora. Roberto, ali está dizendo que as máculas para os mundos felizes e não para os mundos regenerados. Qualquer mácula lhe interdita a entrada nos mundos felizes. E o mundo regenerado é não. Sim, mas felizes aqui é no sentido de ser melhor, porque felicidade não tem na Terra. E você não sai da Terra para o mundo feliz. O mundo que você vai entrar não é um mundo feliz. Porque a felicidade só acontece. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Lembre do Evangelho. Mas no regenerado nós vamos levar algumas máculas ainda. Vamos levar, mas aqui fala com relação justamente à passagem para o mundo de regeneração. Nós estamos num mundo de provas e expiações. O nosso Evangelho serve para esse enlace. Porque no próprio Evangelho está lá. A felicidade você só vai conseguir na eternidade. Nós estamos sendo preparados para essa
felicidade. A felicidade é usado, feliz, nós usamos o mundo, nós usamos a palavra feliz, né? Quando temos uma melhora, quando somos um pouco melhor, quando estamos mais sem dificuldades, sem problemas, nós somos felizes. Então, mas mesmo assim... A felicidade, ela é usada de maneira, eu poderia dizer até indevida, porque não há felicidade na Terra. Ah, fulano é feliz. Não é feliz. Ele tem prazer, está melhor, tem melhores condições, enfim, mas não é felicidade. É uma felicidade relativa. Felicidade relativa é como se a felicidade não existisse também. Mas não tem como, a gente sabe disso, que o próprio Evangelho fala. Nós estamos a caminho da felicidade, você só será feliz na eternidade. Sabe quem é feliz? Jesus. E outros espíritos santos. Enquanto você depender da matéria, você não é feliz. Porque você não está na eternidade, fácil me entender? Sim. Essa é a realidade dos fatos. Então nós usamos felicidade como uma situação melhor. Simplesmente isso. São como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se haja um expurgado. Está aí. Faço-me entender agora a mácula? Está aqui. Então ele vai renascer no... E nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam, nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Então, para você ir para o mundo de regeneração, você tem que curar determinadas doenças, determinadas máculas, que você as adquire e trabalha com elas ainda hoje no mundo de provas e expiações. Porque lá no mundo de regeneração, essas máculas que você alimenta no mundo de provas e expiações, você não poderá tê-las. Você vai levar problemas para o mundo de regeneração? Com certeza. Senão não seria mundo de regeneração. Seria um mundo feliz? Não tem como. Você vai levar problemas? Vai. Mas não podem ser agravantes. Aí eu ia fazer só uma colocação. Mesmo, né, nessa condição que o espírito está mais... Ela se esconde. Está mais, né, e ela vai compromissados. Embora ele tenha que sofrer o exílio, é para o próprio bem dele. Ah, sim, com certeza. Porque ele não tem as energias necessárias para se manter num mundo melhor. Sem a menor dúvida, você tem razão, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque você só vai conseguir chegar ao mundo de regeneração. Sim. Quando não tiver tantos comprometimentos. Você não tiver máculas que te interdita a entrada lá. Por exemplo, uma grande mácula que está na humanidade, que a gente sabe que todo mundo, que essa grande mácula vai levar um grande percentual para o exílio. Qual é essa mácula? Materialidade. Está aí. E isso foi avisado 500 anos antes do Cristo, através de Zacarias. Zacarias de novo, tá aí, Zacarias. Eu adoro Zacarias, gosto mesmo do Zacarias. Aí, não tenha dúvida. E não precisa mais. É só quem teve o acompanhamento das mensagens de Bezerra, das mensagens de Joana, das palavras de Emanuel, ditas pelo Chico, sabe disso. Olha, então, essa é a melhor reencarnação, porque é um momento decisivo, né? Escapou. Desculpa, eu ia falar uma coisa importante. Então fala. Fugiu agora, vai. Depois Onde é que eu parei?
Quanto... Expurgado, lá em cima. Haja expurgado. Acima. Haja expurgado. Em cima? Em cima, lá em cima. Vai. Aí na outra linha. Haja expurgado. Aí, ó. E nas diversas existências corpóreas, os espíritos se despojam pouco a pouco, aqui eu li, de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São remédios que limpam as chagas e curam o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências. Sem reclamação. Nós vamos parar sem nesse quadro. desvios. Mas é o último, esse agora que vai vir. Oi? Se você passar, esse é o último. É o 10. Nós vamos parar nesse quadro porque... pois o contrário terá de recomeçar. Ok? Se você não expurgar esses males que você tem, que você trouxe no teu planejamento reencarnatório e que você deve curar-se deles, porque você ainda está doente assim quanto eu, certo? Se a gente não melhorar, olha, eu não estou falando em curar tudo, eu estou falando em melhorar. Você não vai para a regeneração. O esforço. Ok? Sim. Olha lá. Ela olhou. Tem vaga, lá eu conheci. Não acabou aí não? Oi? Terminou aí não? Tem mais? Terminou. Ela ficou feliz porque terminou. Mas eu vou te chamar na próxima para ficar aqui comigo de novo. Para você aprender a se posicionar aqui, você fica de costa, vai lá pro fundo. Hoje foi o primeiro dia e estava ótimo. Agora veja, você chegou, a que conclusão você chegou? Rapidamente, porque nós estamos na hora. Bom. Conclusão, rápida conclusão. Estamos aqui para nos reeducarmos como espíritos imortais, procurar fazer o melhor possível para galgar patamares melhores, né? Observando o nosso comportamento. Com relação à evangelização de espíritos, o que você observou? Com relação ao método. Que é o primordial para nos fazer despertar daquilo que é necessário realizar. E você penetrar com maior entendimento nas lições do Evangelho. Sim. Aprofundamento, se aprofundar. Né? Muito bem. Então agora... E atentar também para o planejamento reencarnatório, né? Perfeitamente, justamente isso. Agora, você vai fazer uma prece para nós encerrarmos o nosso trabalho. Mas, pelo amor de Deus, você tem que falar alto. Fale alto. Para que possa ficar bem gravado. Alto e bem inteligível. Vai, querido, vai. Olha só, eu posso começar e você terminar? Pode ser? Pode. Vai, faça. Então nós vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus e dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por esse estudo que nos ajuda a entender melhor a nossa atual existência. Que possamos estar sempre despertos a tudo aquilo que nos acontece. Que possamos ser vigilantes na nossa caminhada, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Obrigada aos benfeitores que estão sempre nos amparando, nos auxiliando, nos apontando, nos orientando em caminhos melhores. E assim eu passo a continuidade para finalizar a tarefa do Quaresma. Graças a Deus.